já vai dar início, eu vou começar a gravação. A professora Fernanda tem uma dúvida, se o senhor puder esclarecer, aí depois o senhor já Claro. segue com a atividade. Então, vamos lá. Obrigado, viu? Perfeito. Obrigado. Professor, rapidinho. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu queria saber se o conteúdo de análises historiográficas, ele deve ser trabalhado junto com história, ou ele pode haver uma aula só para ele? Ah, entendi, Fernanda. Legal. Vou responder agora já e depois eu começo a apresentação. Tá bom. Aproveito, inclusive, já para dar bom dia, não só para a Fernanda, mas para todo mundo que está presente aí. Obrigado, inclusive, pela participação no evento. Gente, acho que é sempre legal a gente conversar ao longo dos dias letivos, vamos dizer assim. Assim como vocês, eu também dei aula a semana inteira, então acho que é por um bom motivo que a gente está aqui para ajustar as coisinhas, né? Eu vou aproveitar a pergunta da Fernanda para já enganchar na apresentação, que é assim... quando foi pensado o material, naquele momento... Bom dia, tudo bom, Leonardo? Naquele momento em que o novo ensino médio estava sendo discutido ainda, não que a discussão tenha acabado, né? Tem várias mudanças de legislação do final do ano passado para esse ano, mas quando era uma novidade ainda, né? E aí, na hora que a gente estava organizando o material, a gente percebeu o seguinte, pensando no caso de itinerários, né? O itinerário, ele não poderia conflitar, digamos assim, com o andamento da formação geral básica, né, da FGB. Por quê? Porque contando com aquela programação, o número de horas que teria que ser, já era um negócio meio apertado na FGB, então não dá para o itinerário tirar da FGB naquela parte, mas dá para ele ter a sua própria parte. Resumindo, o itinerário ele é literalmente um ponto separado, né? Ou seja, não há uma preocupação do itinerário em acompanhar a programação da formação geral básica. Para os meus alunos, eu falo o seguinte, que eles têm lá 2 aulas de história, não, eles têm 3 aulas de história na grade, vamos chamar entre aspas, de normal, e aí eles têm mais outras 2 aulas de itinerário, que é num outro horário da grade. Essas outras 2 não sou nem eu que dou, pelo menos esse ano não, né? Essas outras 2 é uma outra professora que trabalha, porque assim, é literalmente um curso diferente. Nada da FGB, absolutamente nada, pelo menos da programação, aula 1, aula 2, tem que ser trabalhado na aula de itinerários, ou seja, aquela programação da FGB vai seguindo o planejamento anual que a gente conversou na escola ao longo do ano, assim como o itinerário segue a sua programação também, que é semestral, ou seja, agora, primeiro semestre, lá em junho, eles têm que estar terminando o curso que eles começaram agora. Uma coisa que eu até falo para os alunos também é assim, falo, para a gente é até bom que não seja o mesmo professor que trabalhe, e se for também não tem nenhum problema, mas assim, tem que ficar claro para eles entenderem que não é um puxadinho da FGB, não é um anexo, não é um a mais, é outro curso, sabe, é outra discussão. É nesse sentido, então, Fernanda. E eu vou falar mais sobre isso agora também, até para tentar matizar um pouco melhor. Tem várias vantagens isso daí, na verdade, tá? Deixa eu aproveitar e compartilhar a minha tela aqui, igual a gente fez agora há pouco, tela cheia, compartilhar, vai aparecer para vocês em 1 segundo, pronto, já está aparecendo. Então, vou conversar aqui nesse nosso papo da imersão, né, sobre os itinerários formativos de história. Inclusive, até para me apresentar, né, oficialmente, eu sou o Rafael, né, no nome do material está Rafael Amaral, entre parênteses, eu sou um dos autores do material de história, tanto do ensino médio, como também aí dos itinerários formativos, né. E não só autor, mas também sou professor, assim, de história. Falei agora há pouco, né, a gente ficou dando aula a semana inteira e estamos aqui no sabadão também, o que para mim eu considero, assim, uma vantagem, porque eu estou no dia a dia lidando com esse material que a gente vai conversar agora. Para mim, isso aí faz com que eu perceba, que bom que eu preparei essa aula, esse material desse jeito, e às vezes faz eu perceber também, nossa, aqui eu errei a mão, aqui eu deveria ter seguido um outro caminho, ou seja, por ir lidando com o material, você percebe os benefícios e as limitações dele. Então, o que eu vou tentar conversar com vocês aqui não é nada em abstrato, tipo, você poderia, não sei o quê. Eu vou basicamente falar assim, com base naquilo que eu já percebi da utilização do material,
tal prática tem funcionado bem legal e tal prática às vezes não dá certo. É sempre com base nessa experiência real, assim, né? Nesse primeiro semestre de 2025, eu não estou com turma de itinerário, mas no segundo semestre eu vou ficar, é o combinado que a gente tem lá na escola. E até dezembro agora de 2024, eu estava com as minhas turmas de itinerário, vendo na prática como que esse material vai sendo colocado aí com os alunos, tá? E o eixo condutor da nossa conversa aqui vai ser exatamente isso, ó. Como que os itinerários formativos trabalham junto com a formação geral básica em História, né? Por que é essa pergunta que eu vou tentar lidar aqui? Porque eu fui percebendo que isso é o que mais aparece quando a gente está trabalhando. Eu estava conversando agora há pouco, né, que assim, o itinerário ele é um curso separado, o itinerário ele não é um anexo, um a mais, um detalhezinho. O itinerário realmente ele é pensado de uma maneira completamente autônoma em relação à formação geral básica, inclusive na programação. Já eu vou mostrar, mas vocês vão reparar, assim, tem hora que o itinerário está falando de um assunto X, lá, sei lá qual assunto, e que na formação geral básica os alunos nem viram isso ainda. E quando eu digo nem viram, talvez Pessoal, o curso travou para vocês também? Sim, Só um minutinho, tá? A gente vai Sim, retomar. Acho que travou o sinal do também. professor caiu. Só um minutinho, desculpa. Oi, gente, desculpa. Acabei de ficar sem energia elétrica aqui em casa, deu uma piscada, mas tô roteando aqui. Agora voltou, então vamos ver, surpresas aí. O que me acontece essa semana por conta das chuvas aí? Eu estava dando uma aula na quinta-feira à noite e, bom, a aula foi cancelada porque o temporal levou a internet embora. Mas então, vou retomar exatamente do ponto que eu estava falando agora, né? Deixa eu só compartilhar novamente a tela. Pronto. É o seguinte, o que sempre aparece é isso, já que o itinerário ele tem essa autonomia, tem assuntos que os alunos vão ver só lá do ano ensino médio, e a gente já está conversando sobre eles. E a nossa ideia, eu vou tentar explicar o porquê disso, é que assim, não tem problema quando isso acontece, não tem mesmo, né? A ideia é justamente o autônoma mesmo, até porque o que interessa para a gente nos itinerários é discutir a maneira como ele lida com determinada habilidade, discutir a maneira como ele lida com as competências, sabe? E não tanto, não é que vai deixar de lado, mas assim, a prioridade não é se o aluno memorizou ou não, de quando a quando governou Robespierre, de quando a quando governou Vargas. A gente vai falar sobre isso, mas o foco é ele entender qual tema está sendo tratado aí. E para isso, só dá certo fazer isso se houver uma conexão com a FGB. Não dá nem para a FGB ignorar os itinerários e nem para o itinerário ignorar a FGB. Bom, pois bem, só para mostrar assim como que o material foi pensado, né? Essa é a coleção de ensino médio inteira do ângulo, né? Ou seja, ele está permanentemente passando por reformulações, até porque a legislação tem mudado permanentemente. Eu acho que vocês acompanharam do final de 2024 para 2025, houve novas definições relacionadas ao ensino médio, algumas delas dizem diretamente sobre a maneira como que os itinerários formativos estão organizados, né? E aí, portanto, permanentemente a gente tem que ficar atualizando o material. O que para nós é até bom, porque evita que o material fique desatualizado, fique velho, não sirva mais, né?
No dia a dia do ensino médio, a maior parte dos professores, sobretudo vocês que estão que vão lidar com o itinerário, tem lá no horário de grade regular a formação geral básica e às vezes até os estudos avançados, e tem as aulas que a gente vai conversar aqui dos itinerários formativos também, né? Existe esse material do terceirão, mas assim, quando o aluno tivesse esse material do terceirão, é que ele já passou pelos nossos cursos de itinerário formativo, tanto no primeiro quanto no segundo ano, né? Daí, na sequência, a parte que importa para a gente é isso. Pensando na primeira e na segunda série do ensino médio, no dia a dia da sala de aula, da grade regular, os alunos vão lidar lá com a formação geral básica e estudos avançados. Varia de escola para escola, viu, gente? Eu não vou nem aqui falar, olha, tais aulas são pensadas para isso, tais aulas pensadas para aquilo. Mais e mais eu vejo que cada escola faz o seu próprio arranjo. Pelo que eu tenho percebido, ainda mais agora que a gente está no começo, que a gente, não sei como que é na escola de vocês, mas eu consegui uma semaninha a mais, eu ainda não enviei o planejamento anual, ainda não enviei a programação anual para a escola. Eu tenho meu planejamento, né, que eu já fiz para saber que aula eu tenho que dar, mas eu não enviei para a escola ainda. Antes de enviar, eu quero ver exatamente como é que está a quantidade de matéria que eu tenho que dar aí na FGB e na EA, para adequar, e aí eu envio lá para a escola, porque a escola envia para a Secretaria de Ensino, enfim, né? A mesma coisa eu recomendaria em relação aos itinerários formativos. Caso você ainda tenha tempo, né, e não tenha enviado o arquivo lá definitivo para a escola, dá uma nova repassada, vendo assim, bom, esse semestre aqui na escola falaram para eu lidar com o curso A, por exemplo, ou sei lá, com o curso D, não sei. Então, deixa eu ver quanto ele tem de aula aqui, que tempo eu tenho, e planeje em cima disso, tá? Lembrando, é uma aula separada, é um curso separado. Imagine sempre que, assim, ele é pensado de uma maneira em que dois professores deem cursos separados, ou seja, um professor da FGB e um professor do itinerário. Mas se é o seu caso, que você dá a FGB e você também dá o itinerário, o que a gente super pede, né, é assim, use a estratégia que você achar mais adequada, mas deixe bem evidenciado, deixe bem claro para os alunos que o itinerário é um curso separado. Você, por exemplo, deixa eu dar um exemplo de alguma coisa, assim, por exemplo, com exceção do curso C do itinerário, em que tem um momento lá que, para falar da história da cidade, a gente até menciona alguma coisa de antiguidade oriental, Mesopotâmia, tudo mais. Com exceção desse momento, esse assunto, antiguidade oriental, não aparece mais em nenhum momento do itinerário. Só que para quem está começando agora o ano, por exemplo, um aluno de primeiro ano de ensino médio, para ele está vendo lá na formação geral básica essa discussão, e essa discussão não corresponde em nada com o que está sendo dado, no curso A do itinerário, tá? Ou então, um aluno que está no segundo ano do ensino médio, exatamente agora, comecinho de ano, ele está vendo lá revoluções liberais burguesas, né, virada do século XVIII para o século XIX, daqui a pouquinho ele vai começar a ver segundo reinado no Brasil. Isso pouquíssimo aparece na discussão do itinerário, pouquíssimo mesmo. Se aparecer, aparece um episódio ou outro lá no curso D, ou espalhado por aí. Ou seja, o aluno vai perceber que não é a mesma coisa, mas acho que cabe a gente, sabe, embrulhar o pacote, né, fazer um discurso reforçando que, assim, estamos lidando com um curso diferente, tá? Isso é um aspecto também. E aí eu queria, assim, até explicar para vocês o porquê que a gente fez isso. E explicar o porquê, assim, nada foi invencionismo do ângulo, nada foi, o ângulo está querendo mexer demais. Tudo que a gente fez, gente, tudo que a gente fez foi seguindo o que a legislação determina, o que a legislação brasileira determina. Por isso que a gente começou falando agora há pouco. Se a lei vier a mudar novamente agora, novamente a gente vai mexer no material, porque a gente está aí seguindo a lei, né? O que a legislação fala, afinal de contas, sobre os itinerários? Igual a BNCC tem lá o seu documento, aquele documento lá com quase 1000 páginas, explicando detalhadamente o que é a BNCC, os itinerários têm um documento assim também, né? Que é o que vai fundamentar a maneira como os itinerários são pensados. Isso aí, por exemplo, eu printei do documento dos itinerários, né? E olha que interessante, na hora que ele coloca os objetivos, aqui ele coloca, aprofundar as aprendizagens relacionadas às competências gerais, às áreas do conhecimento ou formação técnico-profissional. Primeiro, estou destacando aí,
a ideia dos itinerários é aprofundar aprendizagens, ou seja, aprofundamento. O aluno, ele tem acesso a um conjunto de conhecimentos, ele discute um monte de coisa na formação geral básica, ou seja, na BNCC, e o itinerário tem um outro papel. Ele tem um papel não de introduzir, não de apresentar, mas sim de aprofundar discussões relacionadas com a aprendizagem. E não, portanto, ficar restrito a um determinado conteúdo. O que importa é a aprendizagem, a competência, a habilidade, enfim. Outra coisa também, né? Essa é a parte importante. Consolidar a formação integral dos estudantes, desenvolvendo a autonomia necessária para que realizem os seus projetos de vida, né? Esse consolidar a formação é bem interessante pelo seguinte, o que o itinerário quer? Ele quer ajudar no amadurecimento dos estudantes, já que eles estão nessa fase do ensino médio. Vocês reparam isso quando vocês pegam alunos do primeiro ano do ensino médio, o quanto que eles vêm, vamos dizer assim, ainda muito com uma carga cultural, com um conjunto de práticas típicas do ensino fundamental. E tá certo isso, eles tinham 13 anos até ontem, agora acabaram de fazer 14 anos, sabe, nessa faixa mais ou menos. Então eles ainda assim estão tentando entender o que é esse momento da vida. A gente acredita, e a gente concorda totalmente com a legislação nesse ponto aí, que jogá-los nessa discussão do itinerário já no primeiro ano contribui bastante para a formação dele, bastante mesmo, para essa etapa de amadurecimento que ele vai ter que passar no ensino médio, né? Outro ponto também, na verdade, esses dois últimos pontos aqui caminham juntos e, para nós, eles são fundamentais. Eles são, assim, um escudo gigantesco para qualquer pessoa que lida com ciências humanas e discussões correlatas, tá? Eu vou ler os dois, inclusive, ó, aqui desse da bandeirinha. Promover a incorporação de valores universais, como ética, liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade, e desenvolver habilidades que permitam aos estudantes ter uma visão de mundo ampla e heterogênea, tomar decisões e agir nas mais diversas situações, seja na escola, seja no trabalho, seja na vida, né? Por que esses dois pontos são importantes? Ó, gente, não sei se vocês já deram uma folheada no material, mas assim, o itinerário lida sim com um conjunto de temas consideravelmente polêmicos, tá? Nós não nos furtamos a essas discussões, são discussões completamente contemporâneas, relacionadas totalmente com o século XXI. Nós fazemos resgates da história, até porque somos historiadores, mas para poder fundamentar a nossa conversa sobre o século XXI, então a gente entra em temas que são particularmente delicados. Sim. Por que eu acho importante esse ponto aí que eu estou falando? Porque o que a gente está fazendo é aplicar a legislação. A legislação exige que a gente converse sobre determinados temas, que a gente consiga, por meio desse trabalho com competências e habilidades, como está escrito na lei, fazer com que os estudantes tenham uma visão de mundo ampla e heterogênea. Fazer com que os estudantes incorporem valores universais, como, por exemplo, ética e democracia. Isso não foi o ângulo que decidiu. Isso, a lei falou para ser assim, a gente falou, ótimo, vamos fazer desse jeito, então, tá? Por que eu digo isso daí? Porque, horas, algo que eu gostaria que fosse hipotético, mas às vezes não é tão hipotético assim, às vezes é uma realidade do nosso cotidiano mesmo, né? Na hora em que, sei lá, por ter tratado de determinado assunto com seus alunos, porque esse assunto estava lá na apostila de itinerários, já aconteceu, conversando com professores, eles me relataram isso, não foi uma vez só, né? Já aconteceu dos pais dos alunos questionarem a escola, e evidentemente a escola foi conversar com o professor para entender a situação, né? E o professor apresentou o material, falou, ó, a discussão que eu fiz está no material, e o material está fundamentado na lei, ou seja, se tem alguma coisa que vocês podem ficar super tranquilos, é que, assim, independente do tema que for, esse tema está sendo pensado dentro de uma legislação nacional. Ele não é meramente uma postura que o ângulo da cabeça dele achou bonita, não. Ele está pensado em promover aquilo que a lei diz que o itinerário deve promover. E como que a gente organizou isso daí na prática, né? Quando você pega o documento dos itinerários, já que está falando, né, que os itinerários têm que pegar e aprofundar a formação,
Eles criaram um negócio que está escrito em laranjinha aí na tela, que são esses eixos estruturantes. Tudo isso daí é texto oficial, nada disso daí fui eu que escrevi, tudo isso aí é texto da legislação, né? Como que os itinerários falam que são os eixos estruturantes, né? Ó, eles integram e integralizam os diferentes arranjos dos itinerários formativos. Traduzindo, é igual o eixo do carro, sabe? É um eixo que conecta tudo. É assim, é a linha mestra que dá sentido para várias partes diferentes. É isso que são os eixos estruturantes, né? Por exemplo, tem 4 eixos estruturantes nos itinerários formativos, na legislação: investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo, né? Os 2 únicos que o itinerário pelo menos o itinerário de história, que ele vai utilizar mesmo, são o de investigação científica e mediação e intervenção sociocultural. Se eu não me engano, não me recordo agora de nós termos elaborado alguma aula, alguma atividade que fosse relacionada, por exemplo, com processos criativos e empreendedorismo. Agora, com mediação e intervenção sociocultural, é a hegemonia dos 4 cursos itinerários, eles estão totalmente ligados com isso, e também tem muitas aulas ligadas com investigação científica. Qual que é a importância de você, no seu cotidiano, saber disso daí? Ora, na hora que você está dando aquela aula X lá do itinerário, você sabe que essa aula está lá daquele jeito, ela existe exatamente porque, de acordo com a lei, ela quer enfatizar e ampliar a capacidade dos estudantes em utilizar conhecimentos das ciências humanas para realizar projetos que contribuam com a sociedade e com o meio ambiente. Ou você está naquela outra aula Y, e por que tem essa aula no material? Porque ela pretende enfatizar e ampliar a capacidade dos estudantes em investigar a realidade, compreendendo, valorizando e aplicando conhecimento sistematizado por meio da realização de práticas e produções científicas, no nosso caso, da área das ciências humanas, tá? É aquilo, para o aluno não ficar mais restrito ao achismo, né? Eu acho que, eu imagino que, e ele saber quais são os procedimentos metodológicos, né? Por que a opinião de um geógrafo é diferente da opinião de um sociólogo e é diferente da opinião de um historiador, tratando sobre o mesmo assunto? Porque eles usam metodologias diferentes, e eles fundamentam suas opiniões em um conjunto de critérios e práticas acadêmicas, científicas, que é o que torna a opinião desses profissionais algo diferente do mero achismo, do mero, talvez, sei lá o quê. Enfim, isso para a gente é importante porque é a partir daí que o itinerário foi fundamentado. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aí as habilidades dos itinerários, porque você está percebendo, né? Ele caminha em paralelo com a BNCC, mas isso aí não é a BNCC é da FGB, da Formação Geral Básica. O eixo estruturante aqui, investigação científica, tá? Aqui tem a maneira como ele atua nas outras áreas, mas olhando para a área de ciências humanas, que é a nossa área, né? Por exemplo, aqui tem um código, né? O eixo estruturante 1, né? Enfim, o que ele pretende? Investigar e analisar situações-problema envolvendo temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e ou global, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias. Um exemplo, o aluno, você pede um trabalho para os alunos do itinerário, ele pode consultar um jornal do século XIX ou uma informação que ele viu no celular dele, sabe? Ele pode consultar uma revista semanal dos anos 90, ou ele pode consultar um vídeo que ele viu no YouTube, ou seja, diferentes mídias, né? Por que eu estou falando isso? Porque é isso que a gente tem que fazer, gente. É literalmente isso que a gente tem que fazer na nossa aula. Sabe por quê? A gente não... Quem tem que pegar e garantir que o aluno se recorde das principais revoltas, das rebeliões regenciais, quem tem que garantir que o aluno se recorde dos principais impostos lá da época do feudalismo é a formação geral básica, não é o itinerário. Tanto é que na formação geral básica, tem até no material lá, vocês podem ver, o que nós pegamos na BNCC relacionado com o conteúdo, com o tema, por exemplo, imperialismo, Segunda Guerra Mundial, entre guerras, né? Sei lá, invasões holandesas, expansão territorial, bandeirantes, né? Isso é na formação geral básica.
O itinerário, ele não está olhando para uma sequência dessa forma. Ele está olhando para isso que está destacado aí na tela, falando, essa aula aqui do itinerário, ela quer fazer essa habilidade número 3. Essa outra aula aqui do itinerário, o propósito dela, eu saber se eu consegui dar aula ou não, é se eu atingir os propósitos dessa habilidade número 2 aí. Isso é o nosso trabalho. E não ficar preocupado tanto com a questão factual, conteudista, linha do tempo. Isso é trabalho da FGB, tá? Outro ponto também, como que a gente dividiu isso ao longo do nosso curso de itinerários? Bom, vocês sabem, né? Nós temos 4 cursos itinerários aí, a trilha de história, né, ou seja, o tal do núcleo de análise historiográfica, a gente dividiu em 4 cursos, né, o curso A e o curso B, o curso C e o curso D, né. Em linhas gerais, o que a gente pode apontar é o seguinte, como eu disse, tem variado bastante o arranjo que as escolas têm feito, né, varia literalmente, de escola para escola. Eu nunca vi 2 professores de diferentes escolas falando que estão fazendo o mesmo arranjo, nunca vi isso acontecer. Mas assim, em teoria, tanto o curso A quanto o curso C, vocês podem reparar aí na tela, eles têm 8 aulas a mais do que o curso B e o curso D. Por quê? Porque eles são cursos pensados para o primeiro semestre, e em qualquer colégio, o primeiro semestre, ele tem um período letivo maior, né? E o curso B e o curso D, por ter um período letivo menor, eles são segundo semestre, ok? Então, assim, às vezes, gente, eu já tive que dar o curso A no segundo semestre, eu já tive que dar o curso D no primeiro semestre. Já aconteceu. Então, assim, sempre varia de acordo com aquilo que a escola está se propondo, né? Algo também que eu já vi acontecer a escola, como a gente bem sabe, é muito raro escolas que dividem o seu ano letivo em semestre. Elas estão mais acostumadas a dividir por trimestre, por exemplo, né? Então, ficou de um jeito que o curso A, ele ia até uma parte lá do segundo trimestre, e no meio do segundo trimestre, começava o curso B, que ia até o final do ano. Foi bem complicado organizar o meu curso de itinerário em torno disso, mas, era o que tinha que ser feito. Eu reorganizei minha programação, na hora de tentar fazer sistema de notas, lá eu pensei direitinho a data e os prazos das avaliações, e deu certo. Aquilo que realmente eu estava preocupado, que me interessava mesmo, que era, dar aula, eu queria dar aula daquele assunto, isso deu certo, e as avaliações também. Aí é tudo uma questão da gente sempre se planejar com antecedência e lidar com a burocracia como ela se apresenta para a gente, né? E do que fala cada um desses cursos aí? Bem brevemente, só para sintetizar mesmo. O curso A, ele trata sobre história e cultura no seguinte sentido, a cultura pensada enquanto relação de poder também. Como assim cultura pensada em relação de poder? É muito comum, acho que vocês já viram sobre isso daí, né? Na hora que a gente vai dar uma aula lá sobre Idade Média, né? Sobre feudalismo, igual eu comentei agora há pouco. E nessa aula de feudalismo, a gente fala, olha, porque a política funcionava assim, descentralização, tal. A economia funcionava desse jeito, olha, agricultura, servidão. A sociedade, tinha lá a sociedade às 3 ordens. A gente faz isso. Se a gente estivesse dando uma aula sobre Brasil colonial, sabe? Olha, economia colonial, a plantation, relações sociais, a escravidão, a gente faz isso daí. Daí a gente falou, poxa, é muito comum a gente pegar e explicar um período inteiro a partir de um campo apenas. Eu quero explicar a economia da época do absolutismo. Eu quero explicar a política da época do entreguerra, sabe? Que tal se a gente tentasse fazer a mesma coisa, mas com a cultura? E se o eixo para a gente explicar aquela época da história, em vez de ser a economia, em vez de ser a sociedade, sem ignorá-los, mas em vez de eles serem o eixo é a cultura. Como que eu consigo pegar a cultura para analisar relações de poder na sociedade? É isso que esse curso A tenta fazer, tá? Uma diferença que eu já percebi que é importante ressaltar, não é que antes, nos nossos cursos, não aparecesse, sei lá, exemplos relacionados com expressão cultural. É claro que aparecia,
Mas a diferença é que, assim, agora não se trata meramente de eu estar falando sobre renascentismo e mostrar uma obra do Michelangelo, de eu estar falando sobre romantismo e mostrar uma obra do Pedro Américo. Não, não é só isso. Eu não vou meramente utilizar de expressões culturais para ilustrar determinado tema. Não, eu vou pegar a cultura para trabalhar uma época da história, alguma coisa assim. E, enfim, o curso caminha nesse sentido, né? O curso B, que é esse curso aí chamado Poder e Rupturas, ele tenta analisar quais são as relações de poder que caminham na sociedade, né? É um curso que anda muito junto, e assim, isso quando vocês estiverem conversando com seus outros colegas, ou dependendo do tipo de trabalho que a escola peça para vocês, ele caminha bastante junto com colegas da geografia e da sociologia também. Vocês vão reparar que aí, uma por uma das discussões, ela também cabe em aulas de sociologia, ela também cabe em aulas de geografia. Qual que é a diferença, portanto? A diferença é que nós somos historiadores. Então, o nosso método de análise, a metodologia, o tipo de interpretação que a gente vai dar é a tipo de interpretação da historiografia. E não o que o pessoal das ciências sociais faz, não o que o pessoal da geografia faz. O nosso método é diferente, então a nossa interpretação vai ser diferente, a nossa aula vai ser diferente do que a do geógrafo, por exemplo, tá? Mas esse curso, ele tenta entender, ele tem 20 aulas, né? As 10 primeiras aulas são olhando, como que o poder se instaura e se estabelece na sociedade. O que é o poder, quem é o poder, como é o poder. O que ele faz para conseguir exercer uma hegemonia sobre a sociedade. Isso é o que esse curso começa nas 10 primeiras aulas. As outras 10 aulas, as 10 últimas aulas, ele tenta passar quais são as rupturas com o poder. Daí, por exemplo, em determinada época, a gente viu que teve uma Revolução X. Daí, lá no século XXI, teve uma revolta Y. Por que as pessoas fazem revoltas? O que faz com que alguém olhe para o poder estabelecido e queira romper com esse poder? Essa é a outra metade desse curso aí, tá? No curso C, é um curso, gente, que ele tenta lidar com a história das cidades, né, o viver em cidades. Esse curso, quando ele foi muito pensado em torno daquela experiência que todos nós tivemos, que foi a da quarentena, na época da pandemia, e que, isso reconfigurou bastante o que significava viver em sociedade, mas viver em cidade, né? Naquela época, as pessoas fechadas, tudo mais. E aí a gente, como estava passando por aquele momento, a gente falou, poxa, e se a gente fizesse um curso pensando nisso? O que significa viver em cidade ao longo da história, né? E o curso vai passeando em torno disso, a cidade da Idade Antiga, o conceito de cidade sustentável de hoje em dia, a origem da cidade industrial, ou então, o que significava falar de cidade na América Latina colonial do século XVII, sabe? O curso fica andando em torno disso daí, ao longo dessas aulas, né? E o curso D, gente, ele, na verdade, são 2 cursos em um. Vocês vão perceber isso quando vocês tiverem de lidar, tá? E aí, assim, eu até já alerto isso para você saber como que você vai fazer a sua amarração no seu planejamento quando você tiver de lidar com esse curso. Por quê? Uma parte do curso, ele lida com historiografia. Como assim historiografia? Bom, os alunos que estão fazendo o itinerário de ciências humanas são alunos que gostam minimamente das discussões que a gente gosta, discussões ligadas ao campo de ciências humanas, né? A gente quis fazer um curso pensando no seguinte, a gente sabe que esses alunos não vão necessariamente prestar história no vestibular, não é isso. Mas seria interessante que eles soubessem como o historiador pensa. Poxa, o curso D, ele acabou de passar pelo curso A, pelo curso B, pelo curso C, vendo a maneira como os historiadores estão pensando os mais variados assuntos, né? Seria interessante que ele entendesse a história da historiografia. E é isso que a gente faz. A gente apresenta, o que significava escrever história lá no século XIX? O que significa escrever história hoje, né? Vou dar um exemplo, assim, né? Se fosse no século XIX e eu falasse que eu quero pesquisar, para minha pesquisa acadêmica, né? Uma letra de música, uma obra literária, os historiadores do século XIX iam dar risada da minha cara, falando que isso não era história de verdade. E hoje é plenamente possível, alguns trabalhos mais excelentes que a gente lê por aí, são trabalhos de historiadores que analisam obras de arte. Por que tem essa diferença? O que mudou de lá para cá? Ou então, algo que tem uma parte desse curso que conversa também, que é assim, por muito tempo,
a história do Brasil foi analisada a partir daquele elemento lá. Em 1500, os portugueses descobriram a América, e aí começou um negócio chamado Brasil, né? E esse tipo de narrativa, poxa, foi disseminada por aí no século XIX, no século XX quase que inteiro. Nas últimas décadas do século XX, esse tipo de narrativa perdeu totalmente a força, e vem as narrativas que a gente usa mais em aula hoje em dia, de ver que não é simples assim a história. Ok, por que mudou então? Por que hoje em dia a gente tem claro para nós, né, que não dá para você contar a história do Brasil especificamente do ponto de vista do colonizador, e que você tem que pegar e colocar também nas suas narrativas sobre a história do Brasil a visão que, qual que eram as experiências das mulheres na sociedade colonial, por exemplo, né? Quais eram as vozes indígenas nas guerras de independência aqui no Brasil. Para a gente é claro isso, mas, bom, não sei quantos anos vocês têm, mas assim, acho que para os professores que deram aula para vocês lá atrás, não era tão claro isso. E a gente tenta trabalhar isso, por que a história do Brasil vai mudando essa narrativa. Enfim, isso é uma parte do curso, a parte de historiografia. E capitalismo é outra parte do curso, que assim, aqui a gente tentou dar um resolve, assim, em algo que nós professores sempre lidamos. Quer dizer, eu não sei como que é com você, mas comigo, com os outros professores que eu já conversei, sempre acontece isso, né? Em algum momento da matéria, você tem que falar sobre a história do capitalismo com os alunos, né? E aí, você passa a explicar lá, mais ou menos, o que é o capitalismo, tudo mais, e aí o aluno pega e associa. Então, no capitalismo, no momento que ele vai se formando, as relações comerciais eram bem intensas, né? Legal. Daí ele passa a associar que qualquer relação de comércio é capitalista. Daí ele pega e está estudando, sei lá, o comércio lá na Roma antiga, o comércio que Roma fazia no mar Mediterrâneo. Ele fala, professor, isso aqui é capitalismo? Ele fala, não, cara, isso é comércio, né? Ou então, daí o aluno ouve falar que existe um setor social chamado de burguesia, e que nas suas origens estava relacionado com essa dinâmica de fazer comércio, etc, etc. Daí o aluno associa que, a burguesia faz o comércio, então todo comerciante é burguês. Daí você está lá estudando Idade Média com eles, as caravanas de beduínos da Península Arábica. Ele veio e fala, isso aqui é burguesia? Você fala, não, cara, não é isso. É para tentar explicar isso para os alunos, falar, por que não dá para falar que todo comércio é capitalismo? Por que não dá para falar que qualquer grupo de comerciante é burguesia? O que é o capitalismo? O que é a burguesia? Como que isso vai crescer? Como que isso vai se tornar o sistema econômico mais poderoso da história do planeta? Como que isso vai moldar as relações culturais, as relações políticas? É isso que esse curso pretende fazer, afinal de contas, tá? Ou seja, em linhas gerais, gente, isso são os temas que você vai lidar no curso de História de Itinerários. Algo que eu sempre recomendo, não sei como que tá tocando lá na sua escola, mas assim, sempre dá uma mergulhada na apostila antes do curso. Por quê? Você vai ver muitas referências lá que vão te ajudar a preparar a aula. Muitas. A gente fez pensando nisso, né? Ou seja, eu sei que para muitos é um curso novo, tipo, tem que dar aula de itinerário, que negócio é esse e tal. De verdade, gente, assim, eu não estou nem querendo vender o peixe, porque, na real, o peixe já foi comprado já, a gente está aqui conversando do material que vocês já vão usar, tá? Mas, sim, é para tentar te tranquilizar. Apesar da novidade, dessa aula de itinerários, cara, olha para as discussões que aula após aula está sugerindo. Dá uma olhada, essa aula, a discussão sugerida é essa. Dá uma olhada nas referências que aparecem lá, tanto no textinho da aula, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, como também nos autores que são usados para fazer os exercícios do itinerário. Se você conseguir trabalhar aquilo lá, de verdade, gente, não é mentira, assim, sua aula tá pronta. Juro, assim, tanto é que é o que eu faço, inclusive, sabe? Assim como vocês, eu também dou 1 milhão de aulas por semana, e é bem complicado você ter que parar do nada para inventar um curso novo. Então, literalmente, pensando em facilitar a sua vida, na hora que você estiver preparando suas aulas de itinerários, usa e abusa do material. Pega as referências, pega as sugestões lá, encaixa na medida daquilo que você acha adequado, que assim, juro, gente, não é papinho, a aula tá pronta, preparada para você usar, tá? Deixa eu mostrar umas outras coisinhas relacionadas a isso, ó. As diferenças em relação à formação geral básica, acho que isso é importante principalmente quando você é o professor, você é a professora, que vai ter que dar as duas frentes, né? Ó,
tanto na formação geral básica quanto nos estudos avançados, o curso ele segue essa lógica cronológica, tá? Curso linear, ou seja, da antiguidade, passando pela Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, enfim, né? Ou então vai Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República. Aí é a FGB que vai lidar, né? O curso da FGB, ele segue a BNCC. Ele tem que atender um por um dos pontos da BNCC, que foi o que o Gian conversou com vocês na primeira parte do encontro hoje, né? E como eu disse, abrange aí da pré-história à idade contemporânea. É aquele curso mais tradicionalzão, seguindo, né, a tal da linha do tempo, ok? E o itinerário? O itinerário não. O itinerário é um curso temático. Como assim um curso temático? Ora, eu acabei de descrever os temas que a gente vai trabalhar nos cursos. O itinerário, ele não vai estar preocupado com a linha do tempo. Em nenhum segundo do itinerário a preocupação é a linha do tempo. Para falar do mesmo assunto, vai ter discussão lá que pega o Thomas Sankara, de Burkina Faso, nos anos 80 do século XX, e que pega, sei lá, a Comuna de Paris, lá em 1871, e no mesmo exercício ainda é mencionado alguma coisa ligada com as revoltas dos anos 60. É no mesmo exercício. Mas os alunos não tiveram isso ainda. Eu sei, e tudo bem que eles não tenham tido, porque eu não quero, pelo menos assim, não é a preocupação se o aluno sabe ou não de quando a quando governou o Thomas Sankara. Muitas vezes eles não sabem nem localizar no mapa onde que é Burkina Faso. Beleza, eu mostro para eles, eu printo um mapa e mostro a gente, aqui é Burkina Faso, tá? Ótimo, se é essa a preocupação, tá aqui. O que me preocupa não é a decoreba do dado em si, do fato em si, é ele entender o conceito do tema. Por exemplo, se eu estou falando no mesmo exercício de Burkina Faso e Comuna de Paris, nitidamente estou falando de algum tema de alguma revolta, de alguma ruptura. Então eu estou preocupado se ele entende o tema revolta e ruptura, e não se ele decorou o nome X ou Y. Ou então, daí tem um exercício lá que fala sobre o Estado Novo, lá na Era Vargas. Eu sei que o aluno não teve isso ainda, mas eu não estou discutindo Era Vargas, eu não estou discutindo a presidência do Vargas. Eu estou discutindo para ver se o aluno entende o que significa o conceito de Estado, para ver se o aluno entende o conceito de ditadura. É isso que eu estou querendo discutir, é um curso temático. E é por isso que ele fica indo e voltando. No curso A, por exemplo, que lida com História e Cultura, no mesmo curso, tem uma hora lá que a gente está falando de artes visuais e fica falando de artes visuais, e de repente a gente começa a falar de história do cinema. E começa a falar de cinema, fotografia, e é isso, porque a gente está discutindo temas a partir de um olhar historiográfico. A gente faz aquilo que a gente fala, né, um recorte transversal, tá? A gente está olhando um recorte verticalizado e não a linearidade cronológica, tá bom? O itinerário formativo, como eu disse, ele não segue a FGB, ele não segue a BNCC, ele segue os eixos estruturantes dos itinerários formativos, que é um outro documento, tá? E tal qual nesse documento é dito, a gente conversou já, ele aprofunda os temas e os conceitos da FGB. Isso é uma coisa que talvez seja legal vocês fazerem, assim, os alunos estão lá na aula da FGB, né? E você percebe que aquele tema específico gerou uma discussão um pouco maior, tudo mais. Você pode muito que bem chegar para os alunos e falar, olha, a gente vai aprofundar esse assunto aqui na nossa aula de itinerário, que vai ser sei lá quando. Você deixa bem claro que não é que você vai retomar a matéria da FGB, não é isso? Mas o tema que estava sendo discutido lá, por exemplo, você está trabalhando na FGB a discussão sobre democracia ateniense, alguma coisa assim, né? Você fala, a gente vai discutir sobre participação política, cidadania, alguma coisa assim, em tal aula lá do itinerário, sabe? Por quê? Porque independente do período, independente do fato, o tema, o assunto maior que está sendo pensado, tá bom? Outra coisa também, gente, a FGB e os estudos avançados, ele mais facilmente se adequa às estratégias pedagógicas mais tradicionais. Por exemplo, aula expositiva. Você usa a estratégia que você achar melhor, o curso é seu, a escola é sua. Mas, por exemplo, na FGB, ela foi pensada para ser naquele modelo mais tradicional da aula expositiva, que é igual eu estou fazendo aqui, né? E o itinerário? O itinerário também. Só que o itinerário tem uma abertura maior para as tais metodologias ativas. E o que eu coloquei aí em vermelho de propósito, assim, isso é opcional. Se você, professor, que conhece a turma melhor do que eu, se você interpretar
que 100% das suas aulas de itinerário tem que seguir aula expositiva, ótimo. Você sabe o que está fazendo, você entende seus alunos melhor que você, é só aula expositiva e vai que vai. Agora, se você achar que, puxa, não preciso fazer tudo de metodologia ativa, mas eu posso, sei lá, a cada aula inserir um momento de uma metodologia mais ativa. Eu posso, a cada 15 dias, inserir um momento de metodologia mais ativa. O curso itinerário vai te ajudar. Deixa eu até usar isso aí para falar para vocês como eu faço, né? Eu gosto das metodologias ativas, né? Gosto bastante, assim, mas não uso tanto quanto eu gostaria de usar. Quer dizer, talvez eu até use, é que tem um monte de práticas que a gente já realiza nas nossas aulas, que a gente só não sabia que era chamado de metodologia ativa, né? Que às vezes tem até um termo em inglês que dá um nome para essa prática, mas, enfim, a gente só não sabia disso. Então, eu gosto, eu uso, né? Mas eu tendo a ser mais da linha aula expositiva. Nos itinerários, como que eu faço minhas aulas? Pelo menos até ano passado, a grade horária era 2 aulas eu tinha por semana. A primeira aula, eu basicamente só eu falava, expunha o tema, aprofundava o tema, falava para eles qual que era a linha de discussão que eu queria travar, puxava os mais variados assuntos, assim, claro, estava permanentemente aberto para os alunos intervirem a hora que eles quisessem, né, levanta a mão e conversa comigo, numa boa. Mas era focado, para que eu falasse a aula inteira, era isso, né. Na segunda aula, eu começava a aula falando, e a partir de então, era debate mesmo, assim, eu forçava que os alunos conversassem comigo, aí eu queria ouvir a opinião deles, eles tinham que se posicionar, assim, era um dos critérios da nota que eu dava para os alunos, o quanto que eles participaram das conversas sugeridas em aula. Isso é uma metodologia ativa, você está fazendo com que o estudante, ao participar de um debate e apresentar um raciocínio, que ele se torne protagonista do seu próprio conhecimento, de modo ativo, portanto. Digo mais, pensando que são estudantes do campo das ciências humanas, é extremamente importante que eles saibam como se posicionar publicamente sobre qualquer assunto, inclusive temas bem polêmicos, né? Não que outras ciências não precisem fazer isso daí. Esses dias estava conversando com uma professora amiga minha da área de biologia e os embates que ela está tendo num lugar X lá que ela trabalha com familiares que são criacionistas, né? Enfim, eu estava me explicando isso daí. Então, qualquer campo tem isso daí. Mas nas ciências humanas, poxa, seja você que vai lá para a área do direito ou que vai para a área da geografia, não sei, em algum momento vai fazer parte do seu universo profissional saber falar em público. Não que você tenha que virar professor, mas você vai ter que apresentar as suas ideias em público em algum momento. Então, é importante que você aprenda a debater, que você construa mecanismos retóricos, que você saiba como articular ideias, e não só que você planejou um texto, que você teve isso no meio do debate. Por conta disso, a metodologia ativa que eu realmente gostava era colocar os estudantes para debater os temas entre si e comigo intermediando lá, vendo quem está se apresentando de uma maneira mais adequada, quem não está conseguindo articular melhor as ideias e orientando essas pessoas, né? Traduzindo, use o itinerário com a metodologia que você achar mais adequada, seja as mais expositivas tradicionais, seja alguma outra. Ele está bem aberto para isso, tá? Um outro aspecto também, aqui é um exemplo, eu printei uma aula aí do curso 2, História da Cidade, que fala cidades relacionadas com religião, seja Ouro Preto, seja Meca, seja o Vaticano, né? A gente fala sobre isso, né? Enfim. E aí, leia aí, curso temático. O foco da discussão não está na abordagem factual e episódica da história, mas sim nos debates sobre conceitos e grandes temas, que é aquilo que eu te falei agora há pouco, a gente não está seguindo uma linha do tempo, né? O curso organizado por módulos, né? Como o curso não é linear cronológico, a sequência didática pode ser permanentemente reformulada, de acordo com as especificidades de cada turma, de cada curso. Aí eu vou super relatar um exemplo individual, gente. Por exemplo, esse print da tela aí da aula que tá, é do curso C, História das Cidades. No primeiro ano que eu dei esse curso, eu segui a sequência que tá no material. Módulo 1, módulo 2, módulo 3. Aliás, eu não sei se o Jean já conversou com vocês, mas vale a pena repetir. O lance de ser módulo ajuda bastante a gente. Porque acabou com aquela história do aluno cobrando o professor. Professor, era para você estar na aula 3 e você está na aula 2 ainda. Acabou.
o módulo, gente, esses módulos aí, o curso como um todo, pense como se fosse a boa e velha sanfona, sabe? Você percebe, nossa, esse módulo, eu acho que eu preciso de mais de 2 aulas para ele. Estica isso aí. Ah, então vou dar mais de 2 aulas. Só que como você tem um espaço limitado no semestre, para você esticar um módulo, você tem que encurtar outros. Faça como você achar melhor. A gente sugere, igual aqui, ó, tá escrito em rosinha aqui, ó, o módulo previsto para 4 aulas. Se você achar que em 2 você resolve isso, dá 2 aulas e amplia a discussão com outros modos. Faça como você achar melhor. O itinerário te dá essa autonomia, tá? E o que eu estava falando, na verdade, né? Assim, eu dei o primeiro ano, módulo 1, 2, 3, 4, se eu não me engano, esse curso aí vai até o módulo 8, uma coisa assim. Cara, não rolou. Assim, os alunos, não é que eles odiaram, mas eles gostaram até a hora que estava lá na aula só por estar, assim, não rolou. O que eu fiz no segundo ano que estava trabalhando isso daí? Eu comecei direto com uma discussão, acho que é do módulo 6, algum módulo lá na frente, já comecei o curso pelo módulo 6, que discutia um negócio muito mais próximo dos alunos. Meu, deu muito mais certo. Eu inverti a ordem dos módulos, eu fiz o meu arranjo individual da minha aula para os módulos do itinerário e deu um mó certo. Então, sim, você tem total liberdade de arranjar os módulos como você achar mais interessante para os seus alunos, tá? A única coisa que eu queria te pedir é assim, comunica isso antes. É importante que tanto os alunos quanto o seu coordenador saiba que a sua programação é essa. Porque se eventualmente alguém de fora da escola vier cobrar a escola, olha, o professor não está seguindo a programação, você fala, sim, o professor está, a programação que eu fiz é essa aqui, é o mesmo material, eu só estou adequando a organização dos módulos. Por quê? Porque eu achei mais interessante assim, porque o autor do material falou que é pensado desse jeito e porque o curso é meu, eu faço como eu quero. Enfim, tô brincando, mas você entendeu, né? Sempre dá uma olhada, gente, em todos os módulos para ver, esse fica melhor aqui, esse fica melhor ali. Esse problema, por exemplo, eu não tive com o curso A de História e Cultura e nem com o curso C, o curso B de Poder e Rupturas. Para eles, deu certo. Segui módulo 1, 2, 3, 4, rolou, numa boa. Agora, para esse curso C, eu percebi que a inversão seria mais adequada. E realmente foi, tá? Então, basicamente, você tem aí, ó, uma maior liberdade para ir adequando o seu curso de um jeito que fica mais fácil para você. Por que isso é importante para nós? Cara, é itinerário, é um curso novo, as escolas estão aprendendo como lidar com isso, os professores estão aprendendo como lidar com isso. Então, começar de um jeito que você tem um pouco mais de margem para patinar aqui e ali, um pouco mais de liberdade para errar, de testar coisas e errar mesmo, isso acho que ajuda bastante. Nesse aspecto, comparando com o FGB, ele tem uma liberdade de atuação do professor que é consideravelmente maior, tá? Outras coisas que eu queria apontar para vocês, e a gente já está encaminhando para o fim da nossa conversa, já, tá? Mas, assim, algo que é importante falar, ó. Qual a principal matéria-prima da ciência e da produção de conhecimento como um todo? A dúvida, o debate, o diálogo. É isso que a gente faz. Quando a gente estava na faculdade estudando, era isso que a gente estava fazendo. A gente, tá duvidando, debatendo, dialogando, né? Esses elementos impactam fortemente sobre o quão significativa pode ser a aprendizagem. Porque se o nosso estudante, se ele tiver essa dúvida, se ele quiser debater, dialogar, a aprendizagem dele vai ser muito mais significativa. E o que os itinerários querem com história? Atingir essa matéria-prima, atingir essa dúvida, esse debate, esse diálogo. Portanto, a fixação de conteúdo não é nossa prioridade. Outros mecanismos, outros espaços os alunos têm para fixar conteúdo. No curso de itinerário, a gente está pensando em outra coisa. O que a gente está pensando? Ó, em jogar mais interrogações e menos exclamações. No material, você vai ver, tem lá a seção embarque, a seção fundamentamento teórico, que são os textinhos, né? Cara, lá é um monte de dúvida que a gente joga. Em nenhum momento a gente fala, é assim, é assado. A gente vai jogando um monte de interrogação para o alto, para o aluno pensar a respeito.
para acabar a aula e ele continuar na dúvida, ele continuar pensando a respeito do tema. A gente não pretende esgotar nenhum assunto, porque esses assuntos são inesgotáveis, né? A gente pretende também ampliar os referenciais teóricos, por isso que eu falei, dá uma olhada no material antes de preparar a aula, porque lá tem 1 zilhão de autores, de referências que ajuda a gente a pensar sobre não só a nossa aula, mas para indicar coisa para os alunos. Por exemplo, queridos alunos, a gente acabou de falar desse tema aqui, aí na apostila, no exercício 10, ele cita um vídeo do YouTube, assiste esse vídeo aí depois. Aqui, nesse lugar aqui, eles indicam um livro, queria que vocês tentassem ler esse livro ao longo do semestre, sabe? A gente está ampliando os referenciais teóricos dos alunos, e assim, eu já falei e estou repetindo aqui, considerando que você tem que preparar um monte de aula por semana, não é a sua missão ter que caçar essas referências. Se você quiser fazer isso, da hora, que bom que deu certo. Mas caso você não tenha tempo, no material tem as referências para você pegar e já indicar para os alunos, tá? Aí, ó, por exemplo, na prática, né? O que dá para fazer na sessão embarque, que é uma coisa que eu estava fazendo, né? Eu estava pegando os temas sugeridos na sessão embarque e já jogando a discussão para eles. Por exemplo, esse módulo 1 do curso A, História e Cultura, está printado na tela, né? Na primeira aula que eu tinha para esse módulo 1 aí, eu ficava, cara, quase que a metade da aula inteira, não pegava a aula inteira, mas quase metade, especificamente na sessão embarque, conversando com os alunos sobre as perguntas feitas nesse textinho que está na tela aí, querendo saber o que eles pensavam do assunto, querendo saber como eles se posicionavam do assunto logo na primeira aula. A partir disso, eu engatava nas outras discussões, igual eu falei agora há pouco que eu fazia. Mas isso é legal pra caramba, assim, porque, de verdade, gente, assim, parece que não, mas o itinerário, ele dá menos trabalho para você trabalhar, para você dar aula, do que a FGB. Juro. Porque ele tem esse momento inicial de você se apropriar do material, você se apropriar da discussão. Uma vez feito isso, gente, pode ter certeza, grande parte das suas atividades vai ser, conversando bem legal com os estudantes, que é aquilo que às vezes a gente sente falta no curso regular. Aquela quantidade de conteúdo que a gente tem que dar, e você queria parar mais para conversar com eles sobre aquele assunto, e às vezes não dá. No itinerário dá. Outro ponto também, gente, quando vocês forem fazer uma sequência de aulas, sempre dá uma lida nesses textos aí, porque assim, para o aluno não aparece aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Para o aluno não aparece. Para a gente que é professor, aparece, né? Então, quando você estiver organizando, assim, lembra, no limite, não tô com tempo agora para inventar a aula mais incrível do mundo, para ganhar um Oscar. O que o material está sugerindo? Por exemplo, o material na aula 2 está sugerindo que você dê essa aula, o Museu de Grandes Novidades. E aí você lê esse texto e vê as discussões que esse texto está trazendo. E aí, se você achar interessante, usa esse texto para fundamentar a sua aula, para trazer discussões daí. Às vezes, eu não sei como que vai funcionar lá na sua escola, mas assim, o aluno abre o material e você lê o texto com eles, para discutir um por um dos assuntos. A discussão está sendo feita, a tal da habilidade que o eixo estruturante cobrou está sendo trabalhada, você está dando o seu curso, tá? E a última coisa que eu queria conversar com vocês, gente, a última coisa mesmo, daí eu já vou encerrar aqui, né? Avaliações, né? Porque é uma parte que sempre me pergunta em relação aos itinerários. Poxa, gente, por mais interessante e lúdica e perspicaz que seja a atividade que a gente faz, em algum momento a escola vai pedir para a gente transformar isso numa nota. Em algum momento, a gente vai ter que pegar aquilo lá, transformar num número, colocar numa planilha de Excel e jogar essa planilha no plural, no sistema, sei lá onde, né? Como é que a gente faz isso? Eu já vi a maior variedade de estratégias, conversando com professores pelo Brasil inteiro, conversando com os meus amigos que dão aula comigo no colégio. Tem muita estratégia, assim. O que eu vejo mais comum de ser utilizado os professores, às vezes, para avaliar os alunos e dar nota no itinerário, eles fazem um compilado dos exercícios da apostila, porque é aquilo, os exercícios, eles não estão aí na apostila para você fazer todos em aula, não. Vai ter vários exercícios que você não vai fazer em aula e tudo bem. A ideia é que o aluno faça vários sozinho também, enfim. E aí ele seleciona alguns e fala, gente, vocês têm que me entregar por escrito esses exercícios aqui até dia tal.
Vocês têm que me enviar pelo plural a resolução de exercício aqui até dia tal. E ele dá a nota em cima do que os alunos enviaram, né? Eu, assim, nesse aspecto, eu sou meio careta, tradicionalista. Eu peço para os alunos arrancarem uma folha do caderno e escrever de caneta na minha frente. Porque, gente, cansei de ler o ChatGPT. Eu já sei que o ChatGPT... Eu já sei. E eu não quero saber se o aluno sabe usar o ChatGPT. Eu quero saber se ele entendeu a discussão. Então, para isso, eu peço lá na hora, ele arranca a folhinha, método antigo mesmo, eu faço assim. Ou então, algo que eu usei ano passado, no primeiro semestre, mas no segundo semestre eu não usei. Debate. Eu, assim, avaliei os alunos, não só naqueles debates cotidianos de participação, mas, assim, o trabalho final deles era, no mesmo dia, um grupo tem lá 15 minutos para apresentar um seminário de um dos temas do curso, o outro grupo tem mais 15 minutos para apresentar o seminário deles. E depois, o resto, que eram 2 aulas, né? O resto eles vão debater as suas ideias entre si. Eu estava avaliando não só o seminário que eles apresentaram, não só a parte escrita que eles tiveram que me entregar, cada grupo teve que me entregar uma parte escrita do seminário, como eu também usei de critério de avaliação, como que eles se portavam no debate. Se eles mandaram bem no debate ou se não. Se eles respeitaram a divergência do coleguinha ou se foram autoritários, se eles souberam expressar uma ideia ou se ficaram muito nervosos. Eu usei isso de avaliação, eu não cobrei nenhum exercício deles, a atividade era essa, foi daí que virou nota e entrou no sistema lá, tá? Por exemplo, isso. Teve um professor que eu achei bem legal, a atividade deles, assim, com base do tema no curso, ele pediu para os alunos montarem uma playlist de Spotify das músicas relacionadas com o tema do curso, e o trabalho final era os alunos justificando como que essa playlist se inseria na conversa do curso a partir da letra da canção. Eu achei isso legal pra caramba, assim, sabe? Eu nunca teria pensado nisso. Fico imaginando como que ele organizou isso daí, mas assim, ele falou que foi um sucesso, assim, sabe? Foi mó legal. Tem um método que você achar mais interessante. O mais mão na massa, o mais assim, tá meio que pronto, selecionar uns exercícios e pedir para os alunos entregarem isso e você dá sua nota em torno disso, tá? Mas, literalmente, dá para você criar a avaliação que você achar mais adequada, de acordo com a quantidade de coisa que a escola está te pedindo, de acordo com o tempo que você tem para transformar essa avaliação em nota, e, claro, de acordo com a metodologia que você foi utilizando ao longo do seu semestre, tá? Essa é a conversa aí sobre avaliações. E, na verdade, isso aí encerra a nossa conversa como um todo mesmo, gente. Eu estou, inclusive, interrompendo o compartilhamento de tela aqui, tá? Parei a apresentação. E totalmente aberto para dúvidas, colocações, qualquer coisa. Posso falar, professor? Por favor, Fernanda. Sim. Eu estive olhando o material, eu adorei, entendi a seção temática do material, tá? É um curso temático, é um curso que vai além da nossa cronologia histórica dentro da sala de aula da formação geral, básica, mas eu queria saber a questão da grade curricular dela ser, tipo assim, o aluno escolhe ela. Como que é essa questão? O aluno vai escolher, porque na minha escola, ela está sendo primeiro ano agora, né? Sim. E aí a gente está adequando aí, se a gente está querendo saber como que faz. Ela pode ser online esse curso, pode ser EAD, ele está inserido já na grade, a coordenadora ficou de me passar essas informações e eu ainda não entendi. Quanto a isso, literalmente tem que ver quais são os arranjos que a escola vai fazer, mas eu posso até te adiantar o que já aconteceu no colégio que eu estou agora, né? Até ano passado, em relação ao arranjo, era assim, a aula começou, daí em um mês, no máximo em um mês, os alunos tinham que já indicar, assim, preencher uma listinha, eu quero fazer o itinerário de matemática, eu quero fazer o itinerário de biologia ou de história, né? E aí, com base nisso,
de acordo com aquilo que os alunos foram atrás, né, com a preferência deles, formou-se lá a turma do itinerário, né? Só que aí eu percebi o seguinte, isso eu não tinha percebido depois que eu fui me comunicar direito com a escola e entendi. O aluno, ele estava se inscrevendo, nesse modelo que a escola fez, para o itinerário de ciências humanas. E nesse do itinerário de ciências humanas, ele tinha lá tal dia que era o itinerário de geografia e tal outro dia que era o itinerário de história. Ele tinha os dois itinerários, né? E aí algo que mudou. Da primeira vez que isso foi feito, era multisseriado, ou seja, era aluno do primeiro ano do ensino médio e do segundo ano, tudo junto na mesma sala. No segundo ano, a escola já não quis mais fazer isso, não. Virou primeiro ano é primeiro ano, segundo ano é segundo ano, tá? Ou seja, tem que ver a maneira como que a escola vai fazer esse arranjo. Se vai ser, igual você falou, pelo modelo online ou presencial, a quantidade de aulas, tem que ver exatamente isso. O que eu recomendaria seria o seguinte, assim, olha, uma vez que isso estiver devidamente definido na escola, tenta descobrir, assim, se é multisseriado ou não, e quanto tempo você vai ter de aula, porque é isso que determina as coisas mesmo, sabe? Essa aula aqui, eu vou ter meia hora para falar sobre esse assunto, ou vou ter 3 aulas para falar sobre esse assunto? Uma vez que a escola estabelecer o critério final do curso, aí a gente vai encaixando o curso nele. O que eu tentei enfatizar aqui é de sentido, mexe o quanto você quiser no curso, o quanto ficar mais agradável, mais fácil para o seu cotidiano, só deixa isso bem claro para a coordenação, caso alguém venha questionar em algum momento, tá? Satisfatório, professor. Obrigada. Eu que agradeço, Fernanda. Professor Tim, tem uma dúvida da professora Luciana aqui no chat. Deixa eu ver. Já vi, Luciana Pavani, deixa eu ler aqui. Tenho 3 aulas de história por semana, 2 para FGB e 1 para itinerário formativo, sendo essa aula na grade regular, não optativa, né? Essa distribuição está correta? É ideal? Idealmente falando, seria assim, isso para qualquer colégio. Eu, por exemplo, eu nunca encontrei nenhum colégio assim, o que eu tô não tem isso, por exemplo. Quem tivesse 5 aulas de história, vamos chamar de regular, ou seja, 3 para FGB e 2 para o EA, e mais as 2 aulas de itinerário formativo. O ideal seria isso, só que eu nunca vi nenhuma escola fazendo isso. Poxa, aqui onde eu tô é um colégio do ângulo e que não segue isso. Enfim, o material, quando ele é pensado em atender aquilo que o sistema pede para a gente, mas a gente sabe que cada escola faz a sua linha. O que eu acho, Luciana, de verdade, já vai ser um baita desafio você encaixar a programação da FGB em 2 aulas. É possível? É possível, sim. Inclusive, até uma sugestão que eu dou, foi algo pelo qual eu passei. Quando eu estava preparando a aula da FGB, eu pegava e pensava, eu tenho que dar tudo, não dá para dar tudo, não dá para dar tudo. Até a hora de conversar com os amigos, assim, falar, o que é dar tudo? Existe algum lugar em que seja dado toda a matéria? Porque, assim, na faculdade de História, não. Nenhum lugar tem esse dar tudo. Eu vou dar um exemplo para ficar mais prático. Eu tinha que dar uma aula da França no século XIX, revoluções liberais burguesas, etc, etc. E eu estava me preocupando em dar uns detalhes lá, política dos banquetes, o rei isso, e aí aquele golpe aquilo. E aí, conversando com um amigo meu que morou lá na França, ele falou, cara, o ensino médio lá da França não fala mais sobre esse assunto. Mesmo os franceses não colocam no curso de história deles isso que você está querendo colocar e está chamando de dar tudo. Na hora que ele me falou isso, eu falei, nossa, pode crer, né? E eu passei a reorganizar grande parte do meu curso assim, eu falei, partindo do pressuposto que nenhum lugar todo mundo dá tudo, que nem faculdade de história, um curso de 6 meses, um curso de 1 semestre sobre a independência do Brasil, vai ter coisa que vai ficar de fora, por que no meu curso de 1 aula não pode coisa ficar de fora, sabe? Então eu passei a selecionar o conteúdo em torno disso, assim, olhar para o material e saber, bom, o aluno na apostila, ele vai ler sobre isso aqui, então ele vai me perguntar sobre isso aqui. É legal pegar isso aqui, o que eu consigo colocar numa aula e trabalhar esse conteúdo nessa aula sem nenhum tipo de crise de consciência, tipo, eu não dei tudo. Dei sim, aquilo que fazia sentido, que cabia, tá? O mesmo raciocínio, eu acho interessante ser aplicado para os itinerários. Você tem 1 aula de itinerário por semana,
da sua programação lá semestral, nessa aula aqui, você tem que dar esse módulo 4 inteirinho, né? O que desse módulo 4 é mais interessante chamar a atenção? Esse trabalho que do módulo 4 você gostou mais, se der tempo, você até faz um exercício em aula, se não der, seria interessante, por exemplo, mostrar para os alunos que você pensou o material e indicar, ó, gente, eu queria, por favor, que vocês fizessem esse exercício aqui, que vocês trouxessem um resuminho desse texto aqui, sei lá. Mas, assim, faz a seleção com base nesse tempo que você tem, e lembrando sempre dessa tranquilidade, para a gente não sentir culpa, para a gente se acalmar, assim, em nenhum lugar todo mundo trabalha todo o conteúdo, a gente lida com esse tempo que a gente tem. E para esse tempo que eu tenho, o mais adequado é essa discussão aqui, essa aqui e essa aqui. E está preparado o curso. Principalmente considerando que não se trata de uma questão tanto conteudística, mas sim uma questão de aprofundamento temático. No itinerário, isso ajuda bastante a gente, tá? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Aqui para o professor Kim. Então, acho que a gente já pode encerrar, professor. Tudo bem, então, eu queria agradecer, Leandro, de novo, ajudando a gente aí sempre, né? Queria agradecer também o pessoal que conversou, obrigado, Fernanda, Luciana, todo mundo aí, ó, gente, vai dar tudo certo, tá? Vocês têm os contatos aí e tudo mais, e valeu, viu? Obrigado mesmo, tamo aí. Obrigado, pessoal, boa tarde e um ótimo sábado para vocês. Valeu, tchau, tchau.